Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, a segunda turma do STF coloca um ponto final nos processos de Lula ao julgar que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao decidir os processos contra o ex-presidente da República. Ainda há recursos pela frente? Sim. O plenário do Supremo ainda pode reverter essa decisão? Sim, também. Mas o julgamento desta semana teve um quê de fato consumado e não foi por outro motivo que o ministro Gilmar Mendes insistiu tanto para que este caso da suspeição de Moro fosse julgado com rapidez. Do ponto de vista estratégico, especialmente para a defesa do ex-presidente, era importante que a segunda turma julgasse Moro antes de o plenário decidir se vai manter ou não a decisão de Fachin, que anulou todas as condenações de Lula por incompetência da 13ª Vara de Curitiba, que era comandada por Moro, mas decisão que impediu o julgamento sobre a parcialidade do juiz. Porque essa decisão da segunda turma reforça a narrativa da defesa do ex-presidente e porque criou um fato político-jurídico. A gente vinha conversando ao longo da semana, eu falando em fato consumado, o Diego, inclusive, discordava de mim, nós vamos discutir um pouquinho mais isso. O plenário do Supremo até pode decidir que o julgamento sobre a parcialidade de Moro não deveria ter ocorrido, como defendeu o ministro Fachin. Mas já houve uma decisão de parcela do Supremo censurando o trabalho de Moro nos processos de Lula. Na terça-feira, quando o ministro Nunes Marques liberou o habeas corpus para julgamento, o habeas corpus em que se discutia a suspeição de Moro, havia uma incógnita que ainda demoraria para ser desvendada, algumas horas ainda para ser desvendada, como votaria a ministra Carmen Lúcia. Essa era a grande dúvida. Os ministros tinham suas apostas baseadas nos sinais que a ministra emitiu quando o processo começou a ser julgado, mas verdadeiramente ninguém sabia ao certo qual seria o seu posicionamento. Com o julgamento empatado em 2-2, coube a ela, Carmen Lúcia, condenar publicamente a parcialidade de Moro. Vamos, no episódio de hoje, falar dos bastidores desse julgamento, de como ler este resultado e das implicações dessa decisão. Vamos também falar, no nosso bloco final, sobre as ações que contestam a Lei de Segurança Nacional e também da participação do presidente do Supremo, o ministro Fux, na reunião convocada pelo presidente Jair Bolsonaro para compor um comitê de enfrentamento à Covid-19. Diego, a gente falou durante a semana algumas vezes de fato consumado ou não fato consumado, e eu defendia nas nossas conversas que essa decisão da segunda turma acabava dando, como eu falei aqui no começo, um quê de fato consumado, ou seja, dificilmente o Supremo volta atrás numa decisão sobre Lula e com isso ele está com a ficha limpa. Mas eu queria ouvir a sua visão sobre isso. Temos ou não temos um fato consumado? Felipe, nesse sentido, eu concordo que essa é uma decisão que, para dentro do Supremo, torna a situação mais difícil de reverter. Mas eu acho que a leitura que foi feita nos dias anteriores a essa decisão, a expectativa que havia em torno dela, apontava para uma outra coisa, que é como se ela fosse necessária para que o Lula fosse elegível em 2022. Ela não era necessária. Só para recapitular aqui com os nossos ouvintes, são duas questões diferentes em jogo, né? Uma decisão do ministro Fachin, uma decisão individual, em que anulou 4 condenações do ex-presidente Lula por uma questão de incompetência do juízo que havia proferido essas decisões. E havia a questão que foi decidida nessa sessão agora da terça-feira, relativa à suspeição ou não do juiz Sérgio Moro, né, nesses processos em que ele produziu provas, decidiu. Na verdade, no caso dessa suspeição, é um processo específico, né? A suspeição formalmente é sobre o processo do triplex só. Exato. Mas a decisão do Fachin afetava outras condenações. Então, as 4 condenações. As 4 condenações. Então, assim, se fosse só a suspeição, isso é importante enfatizar, se fosse só a suspeição, Lula ainda seria ficha suja, porque ele tinha outras condenações, formalmente. Formalmente. Se fosse só a decisão de terça-feira, a princípio, ele seria inelegível. A decisão de terça-feira não era juridicamente necessária nem suficiente para tornar o Lula elegível em 2022. Esse é que é o ponto que eu acho que precisa ser enfatizado. Havia outras condenações
do ex-presidente Lula. E já em segunda instância, né, tinha a condenação de Atibaia, já tinha sido confirmada em segunda instância? Eu acredito que sim. Já. A gente pode estar fazendo uma confusão de todas as condenações, mas de fato Quais? Exato, quais? Suspende todos os processos, né? Tira todos os processos da 13ª vara e suspende as condenações. Mas as condenações que não tivessem chegado na segunda instância, essas poderiam ainda gerar uma confirmação na segunda instância no próximo ano, com alguma chance. Então, o ponto aqui importante é: decisão do Fachin seria suficiente do ponto de vista jurídico para o Lula ser elegível em 2022. A decisão de terça-feira, embora politicamente ela tenha um peso enorme, já que como você observou, né, uma clara reprovação da atuação do juiz Sérgio Moro no processo, ela tem um peso político inquestionável, ela confirma uma narrativa de um jeito que dizer o tribunal era incompetente é técnico demais, né? Talvez não tenha esse peso político, mas se a gente tira a decisão do Fachin e a gente coloca só a de terça-feira, ali por si só, a suspeição não garantiria que o Lula fosse elegível em 2022. Então é importante enfatizar isso, porque parece que a decisão... O que eu discordo, Felipe, é tratar a decisão de terça-feira, a suspeição, como se ela tapasse algum buraco juridicamente necessário que a decisão do Fachin teria deixado descoberto para fins da elegibilidade ou não do Lula. Eu não vejo dessa forma. Agora, fato consumado, sem dúvida, quando a gente começa a pensar, como eu quero ouvir a Juliana e o Tomás e você a respeito, nos efeitos dessa decisão de terça-feira para dentro do Supremo. Porque uma coisa é você dizer a decisão do Fachin, enquanto permanecer direito vigente, coloca o Lula numa situação de elegibilidade. Outra coisa é você se perguntar se ela vai permanecer direito vigente ou não. Como é que os outros ministros do Supremo vão se comportar quando tiverem que decidir se valida ou não a anulação das condenações feitas pelo ministro Fachin. Perfeito. Antes de chamar o Tomás e a Juliana, você fala de não fechar, não necessariamente essa decisão fechar alguma brecha, mas quando saiu a decisão do ministro Fachin, 2 ministros, pelo menos, falaram ao aventar a possibilidade de uma coluna do meio no julgamento em plenário. Seria confirmar a decisão do ministro Fachin, mas dizer que seria necessário provar prejuízo para a defesa para aí sim anular todos os atos processuais. O julgamento da suspeição mostra um prejuízo inegável para a defesa e, portanto, essa coluna do meio ela perde força, ela deixa de existir, pelo menos a meu ver. Tomás, queria também te ouvir sobre isso. Qual as implicações e o que você observa dessa decisão da segunda turma? Olá, Recon, Juliana, Diego. Então, continuando na linha do que o Diego acabou de falar, do que você acabou de falar, é interessante se você essa tese, né? Será que vai ter uma coluna do meio? Eu acho que, no final das contas, essas especulações ficavam. Eu, por exemplo, acho muito estranha uma tese de que você vai reconhecer a incompetência de um juízo para julgar um réu e vai confirmar a sua condenação porque não teve prejuízo. Enfim, de novo, acho que as pessoas ficam especulando para onde tem saída, imaginando que as pessoas vão... Tá todo mundo querendo jogar, imaginando que tudo depende do quanto que as pessoas querem ou não querem manter o Lula elegível ou inelegível. E as pessoas ficam apostando de fora, acho que um pouco sem saber. E acho que isso tem a ver com tentar entender a relação entre os dois processos. Talvez a grande questão, né, como o Diego falou, é separar o que cada uma dessas decisões, a decisão da turma majoritária, que confirmou a suspeição do Moro no processo do triplex, né, liderada nessa posição pelo voto do ministro Gilmar Mendes, e a decisão monocrática individual do Fachin, que determinou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para todas as 4 ações em que envolviam o Lula, e que mandou que todos os processos fossem passados para o Distrito Federal. Né? A questão é o que cada uma dessas decisões faz, o que cada uma dessas decisões indica. Talvez seja aí que esteja... As pessoas estão sempre querendo saber o que elas indicam também, para além do que ela faz, porque elas ficam imaginando que pode ter reversão. Né? Tem essa discussão sobre, né, a decisão do Fachin, que decidiu pela incompetência, o ministro Fachin vai levá-la para o plenário. E tem, inclusive, toda uma disputa sobre se ela deveria ser levada para o plenário ou para a turma. Né? A defesa do ex-presidente Lula quer que ela seja decidida na turma. Até porque acho que eles têm certeza que na turma ela seria confirmada. Levar para o plenário tem talvez essa dúvida, será que ela vai ser confirmada? E também a dúvida quanto à estratégia do Fachin. Por que o ministro Fachin quer tanto levar para o plenário? Se ele deu essa decisão
por que ele levaria para o plenário? A minha impressão é que o ministro Fachin queria levá-la para o plenário não porque ele espera que a própria decisão dele seja revertida, não porque ele decidiu pela incompetência e espera que a decisão dele vai ser revertida no plenário, que o plenário vai dizer que não, que a 13ª é competente sim. Acho que tem certas especulações em relação a isso. Eu acho isso muito improvável e muito estranho até. Que seja isso que o ministro Fachin queira. Né? Então, me parece que o ministro Fachin gostaria que a decisão dele fosse confirmada e que fosse confirmada a perda de objeto do outro habeas corpus, em que se falava da suspeição do ex-juiz Moro. Né? Isso sim parece ser a técnica, o desejo estratégico do ministro Fachin. Mas as pessoas ficam com receio. Será que ele pode até querer isso, mas ele leva para lá? Será que lá ele perde? Né? Será que tem pessoas que acham que ele ia mudar o próprio voto, que eu acho estranho. Né? Já dado que ele votou dizendo, as pessoas acham, como ele votou dizendo que não concordava, que apenas porque ele se submete à tese do plenário, as pessoas falam, se chegar lá e tiver uma maioria, será que ele não vira? Eu não vou entrar nessas posições, eu acho uma tese, né, talvez, imaginando coisas demais. Mas vamos dizer que talvez ele não tenha controle sobre o voto dos seus colegas no plenário e que seja menos certo que você tenha uma maioria no plenário do que na turma para confirmar essa decisão. Então, de novo, as pessoas estão olhando para a turma como indicador de como as pessoas vão decidir no plenário. As pessoas estão olhando para como essas pessoas votaram na suspeição do ex-juiz Moro em relação ao Lula, imaginando que talvez isso indique como elas vão votar no plenário em relação à incompetência. Então, em bom português, estava todo mundo de olho em como votariam o ministro Cássio Nunes e a ministra Carmen Lúcia. E agora as apostas são talvez nesse sentido. As pessoas ficam imaginando que talvez como o ministro Cássio Nunes votou contra a defesa do Lula na turma, que ele faria a mesma coisa no plenário em relação à incompetência, e a Carmen Lúcia a mesma coisa. Como a ministra Carmen Lúcia votou a favor, no plenário faria a mesma coisa. Percebe que as pessoas não parecem levar muito a sério que são teses jurídicas diferentes e que as pessoas, de fato, podem ser mais ou menos convencidas pela suspeição ou expeição, os indicadores de suspeição do Moro e pela tese jurídica de incompetência. As pessoas, no final, fazem esse tipo de análise, imaginando que, no final, está todo mundo jogando, querendo só o resultado, né? Tornar Lula elegível, tornar Lula inelegível, como se fosse a única coisa. Então, acho que a gente tem que perceber que é assim que as pessoas olham para o Supremo hoje, para bem ou para mal, mas que isso não é tudo que está em jogo. Mas vamos pensar, então, como que a decisão do ministro Fachin poderia ser revertida no plenário? O que as pessoas imaginam que isso ia acontecer? Por que as pessoas acham que isso é difícil? E por que as pessoas imaginam que isso poderia acontecer? As pessoas acham que isso é difícil porque realmente a tese de que Curitiba é só para a Petrobras é uma tese que vem se consolidando no Supremo desde 2015. Né? Então, exatamente. E a virada do ministro Fachin é uma virada importante. Se ele está votando nesse sentido, imagina-se que teria o voto dele. Por que as pessoas acham que poderia não ser esse o resultado? Porque uma coisa é a tese, o outro é o caso concreto. Né? A gente sabe, todo mundo que no passado já votou em defesa dessa tese, delimitando a competência de Curitiba no passado. Então mas as pessoas não necessariamente, alguns analistas, não consideram que é automático, que porque você votou no passado, que essa é a tese, que ao olhar o caso específico do Lula, você vai dizer que o caso do Lula não tem nada a ver com a Petrobras. De novo, eu não estou dizendo que as coisas sejam automáticas, mas o fato do relator do processo, que o ministro Fachin está dizendo isso, me parece que tem um peso relevante. E para além das pessoas que já têm votado constantemente dessa maneira. Então, isso é tudo para dizer, não me parece que o ministro Fachin queira que a sua decisão seja revertida no plenário, me parece que o que ele gostaria é determinar a perda de objeto da suspeição do Moro. Não me parece que a decisão dele vai ser revertida no plenário, né? Acho que não é isso os indicativos que a gente tem, mas caso ela seja, eu acho que a gente vai ter que ficar de olho nisso, em pessoas que não acham que a decisão, que ter conexão com a Petrobras é o que determina a competência de Curitiba ou não, é um tipo de posicionamento. O outro é pessoas que acham que, em geral, isso é o caso, mas vão tentar achar em se não em todos os 4, em um dos processos do Lula, alguma relação com a Petrobras. A gente vai ficar de olho nisso, mas, de novo, me parece que que com as duas decisões é muito improvável que o ex-presidente Lula não seja elegível, até porque mesmo que não tivesse a suspeição, esse processo começando de novo no DF, no Distrito Federal em Brasília, a gente tem que lembrar que, para além da questão do questionamento das provas, e que a questão da suspeição poderia surgir de novo, caso ela não tivesse determinada nesse processo, o ex-presidente Lula saiu da presidência da República em 2010, né?
Então, nós estamos falando de mais de 10 anos em relação a qualquer dos fatos que ele possa tem ter cometido enquanto prescrição. presidente. Tem prescrição, ele tem mais de 75 anos, Sim, sim. isso afeta o prazo. Então, eu diria que eu acho que, com ou sem suspeição do Moro, concordo nisso com o Diego, me parece que a decisão do Fachin, isso sim, já meio que estabeleceu quase como um fato consumado, dado que eu acho a improbabilidade do plenário reverter isso, que Lula estará sim ficha limpa até na próxima eleição e poderá ser um candidato à presidência caso assim o deseje. Né? Eu volto a esse ponto daqui a pouco, mas eu quero ouvir a Juliana também. Juliana, sua visão desse processo e do julgamento da segunda turma. Eu queria chamar a atenção para uma questão que tem surgido, né, que é quais são as consequências dessas decisões para a Lava Jato como um todo no Supremo, e se há diferença, né, da prevalência de uma decisão ou de outra para a Lava Jato. Como o Tomás já estava chamando a atenção, a discussão sobre competência, ela já vem vindo, não é de hoje, né, e outros réus, outros condenados têm conseguido, né, sucesso com essa tese de que, no seu caso específico, a 13ª Vara de Curitiba não era competente. A discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ela é nova, né? Seria um novo posicionamento do Supremo sobre uma questão envolvendo todos esses casos, que poderia, sim, impactar outros réus e condenados pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, nesse sentido, tem uma diferença, né, em prevalecer uma ou outra decisão. Mas é interessante pensar também como o Supremo ele vai posicionar essa decisão sobre a suspeição do ministro Sérgio Moro, no caso do ex-presidente Lula, na sua narrativa mais ampla da Lava Jato, né? Se esse caso do ex-presidente Lula ele vai ser considerado excepcional, né, porque as provas, né, inclusive os vazamentos que indiretamente aparecem, né, em alguns dos votos dos ministros, a questão da Vaza Jato e tudo mais, são muito contundentes, ou se eles vão considerar que essa conduta revela sobre a conduta do ex-juiz Sérgio Moro em geral, e isso impactaria muitos outros casos, né? Então a gente vai ter que ver como é que esses outros casos vão ser tratados pelo Supremo. E aí eu chamo a atenção para o fato de que vários ministros, e aí, sobretudo a ministra Carmen Lúcia no seu voto, fez questão de frisar diversas vezes que essa decisão era específica nesse caso, né, que não significava nenhum tipo de consequência para outros casos relacionados à Lava Jato. E, curiosamente, o ministro Fachin, né, indo contra, né, a questão da suspeição, indo contra essa posição que se sagrou vencedora, mesmo assim ele disse, olha, é um perigo imenso, né? Por isso que aqui não é o momento de analisar essa questão da suspeição, porque é um habeas corpus, porque não tem condição de ter contraditório sobre isso, mas é tão grave, pode ser tão grave, que isso pode ter um impacto na Lava Jato como um todo, então isso tem que ser analisado em sede própria, né? Então é interessante que o ministro que estava defendendo que aquilo não tinha que ser avaliado ali, estava fazendo o argumento de que o impacto, sim, pode ser enorme, talvez como uma forma de tentar fazer com que certos ministros repensassem ou repensem no plenário essa posição. Mas é interessante observar como isso vai se colocar no Supremo, né? Como o próprio Supremo vai inserir essa decisão no quadro mais amplo de decisões da Lava Jato. Será que isso vai se tornar uma nova jurisprudência, digamos assim, que muitos outros réus e condenados vão poder se valer desse argumento ou não? Será considerado que o caso do ex-presidente Lula é que tem as provas contundentes e que é revelador sobre uma conduta parcial do ministro Sérgio Moro? Isso acho que ainda está em aberto, a gente vai ter que ver daqui para frente. Juliana, a gente estava discutindo antes de começar, né, que esse caso do Lula era muito específico, não era sobre o comportamento do Moro nas mensagens, o pedido que se fazia, no final das contas, era com base, aí eu chamo você, Diego, era com base em pedidos objetivos, né? Era a condução coercitiva do ex-presidente Lula, era também o vazamento da delação do Palocci às vésperas das eleições, e eram, no final das contas, acho que a E para o somatória Ministério?
aceitar ir para Isso, o Ministério. exato, o fato de o Moro ir para o Ministério. O fato de o Moro ir para o Ministério poderia estar muito relacionado a Lula, né? Eu acho que esses argumentos da suspeição do Moro estão muito focados em Lula, e o próprio Tomás, acho que no programa passado ou retrasado, falou: o Supremo consegue ser bastante seletivo na hora de aplicar, inclusive, os seus precedentes. Então, me parece, reagindo ao que a Juliana mencionou, ela já está de volta aqui, que dá para fechar essa porta, né? A ministra Carmen Lúcia acho que já tentou fazer isso. O ministro Fachin parece usar um argumento, não sei se a gente poderia classificar como ad terrorem, mas um argumento que parece que está tudo aberto e que a Lava Jato cai como um todo. Mas é muito específico, não é, Juliana, para Lula? Esse caso é muito direto, em cima de fatos muito concretos em cima dele, não? Talvez para os outros casos, de fato, o Supremo tenha que se debruçar na questão dos vazamentos, né? Sobre a legalidade ou ilegalidade dessas provas, se Verdade. elas podem ser utilizadas ou não, porque, de fato, ali aparece uma proximidade inaceitável entre julgador e acusador, né? Mas o Supremo ainda não se pronunciou e, pelo contrário, afastou qualquer deliberação final sobre essa questão das provas. Na verdade, o ministro Nunes Marques é o que foi mais incisivo com relação a isso, né? Já apontando de cara uma ilegalidade, os demais ministros fizeram questão de frisar de que isso deveria ser avaliado num outro contexto, né? Então, talvez esse contexto seja necessário para se verificar as consequências para outros réus e condenados pela Operação Lava Jato. Só reagindo a um outro ponto também, Juliana, que eu acho que foi o Tomás que mencionou, e o Diego também, e eu vou insistir, hoje eu vou ser teimoso aqui, vou insistir no meu ponto, porque veja só, se a decisão do Fachin pode cair no plenário, a decisão da turma não cai mais. A decisão do Fachin pode ser revertida, como nós estamos dizendo aqui. Só que a decisão da turma sobre a suspeição do Moro não cai mais, ela não vai ser levada para o plenário, vai ser levada em embargo de declaração para o plenário. Assim, poderia até ser uma estratégia nesse sentido. Então, eu acho que são duas coisas que se somam. Se uma ainda está dependendo de confirmação no plenário, a outra já tem decisão colegiada. E se uma poderia ter uma decisão em meio termo, esse meio termo é fechado, meio termo que eu digo, tem que provar o prejuízo para a defesa e a condenação não seria suficiente para provar o prejuízo, a suspeição, ela comprova isso. E mais, e aí por que me parece mais fato consumado também? Tudo bem, a suspeição é só no caso triplex, mas a gente não tem nenhuma dúvida que a defesa vai pedir a suspeição em todos os outros processos. E nós sabemos também que a tendência deve ser essa, pelos fundamentos agora que foram dados pelos ministros no julgamento da segunda turma. Diga, Tomás. Até porque os fundamentos, eles são muito específicos sobre o Lula, mas eles não são específicos sobre o triplex. Exato. Por mais que esteja, né, a gente falou, né, condição constitutiva, a gente falou dele ter assumido o ministério, a gente falou da questão do vazamento da delação do Palocci. A liberação do Palocci em vésperas das eleições. Então, todas essas coisas não são coisas sobre o triplex, né? Não é que no caso do triplex aconteceu algo. Então é isso. Acho que, como você está pontuando, por mais que formalmente a decisão hoje seja sobre o Lula no triplex, ela é sobre o Lula, claramente, acho que em todos os casos em que tem decisão do Moro. O que pode ter algum tipo de disputa no caso de Atibaia é porque a sentença não foi dada pelo Moro. Mas o Moro participou da produção das provas, o Moro recebeu a denúncia. Então, tem claro que, assim, isso é para dizer que outros argumentos e outras coisas vão aparecer nesses casos, provavelmente, mas elas não parecem ser suficientes para imaginar que a gente vai ter um resultado diferente nesses outros casos. E aí, nesse caso da Gabriela, da decisão da juíza Gabriela Hart, ainda tinha um outro questionamento que era, se não me engano, foi nessa decisão que a defesa acusa de haver um copia e cola. E eu já ouvi ministros de copia e cola na sentença, né, copiando trechos de sentenças de outros casos do Lula para essa do sítio em Atibaia. E aí, no caso do sítio em Atibaia, falava de triplex. Então, eu já tinha ouvido, inclusive, de ministros do STJ que isso bastaria para que a decisão fosse derrubada. Diego. Várias coisas surgiram enquanto vocês falavam aí. A primeira que eu queria chamar a atenção é uma coisa é a gente assumir que o Supremo tem uma obrigação de consistência, a gente levar a sério os argumentos, as distinções que são feitas, e é o que a gente está fazendo aqui quando a gente discute isso. Outra
é um outro tipo de análise que a gente também já fez, né, no programa anterior, que o Tomás apontou, e eu concordo, que nunca faltou ao Supremo os meios e a disposição de ser casuísta, de traçar, né, mesmo contra, eventualmente, o que determinados argumentos poderiam exigir em termos de coerência, o tribunal traçar distinções frágeis para não aplicar até o fim as implicações de suas decisões anteriores. Então, acho que é importante separar o tribunal pode ser casuísta, sem dúvida. O tribunal tem boas razões para controlar as implicações dessa decisão, também podem aparecer boas razões, mas são questões diferentes, né? Às vezes as pessoas parecem querer dizer que como vai ser muito difícil, como é muito difícil encontrar a maneira de ser coerente, não pode acontecer o casuísmo. Acho que o ponto de partida realista o tribunal, se necessário, vai encontrar maneiras de conter os efeitos dessa decisão, em outros casos, se achar relevante, vai enfrentar esses problemas quando eles aparecerem, né? Agora, acho que, no geral, tem bons argumentos para dizer que a suspeição fica restrita ao caso do Lula, mas eu quero colocar um probleminha nisso daí. Eu acho que um dos erros, a meu ver, da abordagem do ministro Gilmar é a acumulação de todos os argumentos que foram colocados. Para não falar da questão das mensagens ilegais, que é o que já falamos disso aqui, acho que não deveria ser mencionado, ou então enfrente a questão, né, de por que pode ser mencionado. Não pode fazer as duas coisas, dizer nem preciso disso, e aí usa 70% da decisão esses diálogos. Mas, pegando só os fatos que a defesa apontou, né, os fatos públicos, como o Recondo mencionou, se você olha, por exemplo, a condução coercitiva, eu tenho dúvidas, acho que tem outros ali que são fortes, mas a condução coercitiva, o Moro era a política geral do Moro, né? Você pode tentar pegar ali especificidade do caso do Lula, mas a crítica que a defesa faz em algum momento olha ele usando condução coercitiva quando não precisava. Isso ele fez em outros casos, se você considera a jurisprudência do Supremo sobre o tema nos últimos anos. Então, o fato de ele ter errado juridicamente, de uma forma que seria dura demais, injustificada, em si evidência de suspeição, né? Então, acho que o ministro Gilmar Mendes simplesmente parece entender que sim, ele trata desses pontos como se todos eles se somassem para mostrar que é óbvio que tudo aponta para a suspeição. Isso é um problema para você depois traçar essas distinções. Quando você diz que tem 7 coisas que são relevantes, a gente não sabe se estão todas necessárias, quais delas são suficientes. Então, eu acho que ainda vai ter conversas interessantes sobre isso a serem feitas. E, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para o voto da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que mostra como que é possível você trabalhar com a suspeição a partir dos fatos apontados pela defesa, sem necessariamente você se apoiar tanto nas mensagens e nos diálogos, né? Uma coisa que eu acho que talvez divida os ministros quando esses temas aparecerem no futuro seria uma abordagem mais à la Carmen Lúcia ou mais à la Gilmar Mendes, né? O que é curioso é que os dois concordam que as mensagens não são necessárias. A diferença é que um diz isso e, de fato, usa elas bastante para justificar o seu voto. Eles são muito ambíguos sobre isso, né, Diego, como você disse, né? Então, eles usam as mensagens, dizendo que não precisam delas, e, ao mesmo tempo, às vezes, começam a levar umas teses que poderiam ser teses para por que você poderia usar as mensagens, né? Então, eles falam, por exemplo, sobre como beneficia o réu, a nulidade, que isso pode ser um argumento para relativização, e essas coisas são verdade, né? Que em algum momento eles usam, o ministro Mendonça às vezes fala que era fato notório, mas o fato de ser fato notório, né, então tem que, como eles têm que enfrentar isso, né? Uma prova que foi produzida a partir de uma violação específica do sigilo de uma pessoa, depois ela é liberada e ela é limpa simplesmente por ser fato notório. Várias dessas coisas eu diria que eles não enfrentaram. E eu concordo com você que isso talvez tenha a ver com o fato de que tem várias coisas ali, e algumas delas talvez fosse possível falar sobre elas em si, sem o spoofing, sem o reforço do spoofing, o resultado seria o mesmo, talvez, mas algumas parece que você precisa do reforço do spoofing, né? Então, vamos falar sobre, né, você falou sobre a questão da condução coercitiva. Realmente, isso aconteceu em vários outros casos. Claro que o presidente Lula tem uma peculiaridade, mas isso pode ser uma crítica geral à condução da 13ª Vara, do Moro,
especialmente antes do Supremo decidir que isso não poderia ser feito de maneira geral, né? O Supremo também demorou para dar essa decisão. Poderia ter dado antes, e daí isso talvez nem tivesse acontecido, né? Agora, uma outra coisa parecida que eu acho que é para relacionar os dois processos, o quanto a competência e a suspeição são relacionados, né? Parece que às vezes a suspeição mostra que teve prejuízo na competência, que é a tese que o Felipe falou no começo. O outro pode ser que, por que você quer tanto ser competente para julgar alguém? Será que é porque você quer condenar essa pessoa? De novo, claro que a gente pode dizer que a 13ª Vara tinha uma compreensão expansiva de sua competência de maneira geral, não era só sobre o Lula. Mas será que no caso do Lula não tinha uma conexão específica com um desejo e uma crença, talvez, um desejo de condenar e uma crença de que talvez se fosse para outro lugar condenado ele não seria, né? Então, esse tipo de preocupação nota, né, se você quer ficar com o processo para você quer tanto essa competência, você tem que explicar por quê, né? Mas, de novo, tem que lembrar que o próprio Supremo poderia ter sido mais claro sobre isso no passado, poderia ter limitado isso de maneira mais clara. O ministro Fachin poderia ter, né, se rendido, digamos assim, a esse entendimento muitos anos antes, né? Então, a gente tem esse limbo entre o que o que está dentro do razoável e o que não está. E realmente, como eu disse, para algumas coisas parece que não precisaria do spoofing, para algumas é o spoofing, são essas conversas que servem de reforço, como disse o ministro Lewandowski. E, de novo, que é meio estranho, dizer, as provas não estão sendo usadas, essas provas que são potencialmente lícitas não estão sendo usadas, elas são apenas reforço. Mas o que é reforço? O que são provas que são reforço? Respondam efetivamente ocorrido, sequer havendo notícia de qualquer diálogo interceptado de fato no referido terminal 11. Naquelas mesmas notícias extravagantes, dizendo, consta a afirmação de que este juízo teria conhecimento de que o terminal em questão seria do escritório de advocacia, em decorrência do ofício juntado pela operadora de telefônica, nos autos em 11 de 3 de 2016. Mas ocorre que a informação não foi percebida pelo juiz ou pela secretaria do juízo, até as referidas notícias extravagantes. É um português muito misturado, né? Muito confuso. Inclusive, eu peço desculpas, vai ter que traduzir. Sendo de se destacar que, após a referida juntada, os autos vieram conclusos ao juízo apenas em 15 de 3 de 2016, já para a interrupção das interceptações ordenada imediatamente em seguida, já em 16 de 3 de 2016. Acho que escreve meio como fala, e, como sabem, fala de maneira muito confusa. Mas é isso que está no texto. Né? Tomás, Diga. o ministro Fachin ele faz, nesse sentido, uma distinção interessante, né, que não é enfrentada pelos demais ministros. Fala, olha, o que não precisaria do vazamento, né, das provas aí da Operação Spoof, já estava aí há muito tempo. Então, são coisas antigas e já foram decididas em outros casos. Por que isso está voltando agora? Isso já está decidido, já tem coisa julgada. As novas coisas, essas coisas antigas seriam condução coercitiva, né, os grampos, né, expansivos, vazamento do áudio entre Lula e Dilma, etc. E as novas coisas decorrem desses vazamentos, desses diálogos que foram interceptados. Então ele diz, bom, ou já foi julgado, ou não pode ser julgado aqui. Tem que ser julgado em um contexto em que possa ter, de fato, perícia, contraditório, etc. Isso não é enfrentado, né? É um argumento interessante. Mas claro que também existe a distinção que foi bastante levantada, né? Que por vezes, ministros como o próprio ministro Fachin, relator, e o ministro Nunes Marques, agiam como se fosse um caso para condenar o ex-ministro Sérgio Moro, né? Que requeresse um certo tipo de contraditório e de apuração que teria como consequência uma condenação, e não era o caso, né? É um habeas corpus, que inclusive tem toda uma presunção de que, na dúvida, se vai a favor do réu. E aí, a ressalva da ministra Carmen Lúcia com relação às custas é interessante, né? Porque, de fato, o ministro Gilmar Mendes tinha condenado o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro às custas, no caso, né? E aí a ministra Carmen Lúcia vem e diz, olha, isso aqui não, dentro dessa ideia de que não teve oportunidade de se defender, etc. A gente está falando aqui de um habeas corpus e da oportunidade, né, de absolver um réu que, enfim, tem todos esses elementos que aparecem no caso. Então, é bem interessante isso, né, essa perspectiva sobre o que está em jogo ali, que já revela um pouco o entendimento ou a visão sobre a Lava Jato, o papel do ex-juiz Sérgio Moro, etc., né?
Não, ótimo, exatamente. E isso eu acho super interessante, né, de, ao tirar a condenação, tirar também essa alegação de falta de contraditório, que foi uma das linhas do voto do ministro Cássio Nunes, né? Mas também tem acho que relacionado a isso, a gente tem que pensar que, como vocês falaram, isso vai para outros processos, para além do Lula, né? A decisão é muito sobre o Lula. E como vocês falaram, os fatos que não precisam do spoofing, talvez, por mais que o ministro aqui aparentemente não concorde que seja o caso, são muito específicos sobre o Lula. Qualquer ampliação disso para outros casos parece que vai depender de uma decisão sobre o spoofing. Então, me parece que é evidente que as defesas de outras pessoas condenadas na Lava Jato vão tentar uma linha similar, vão tentar uma linha de pedir anulação por suspeição, vão pedir acesso a as transcrições dessas mensagens, e vai depender muito de se elas vão ter acesso a essas mensagens e se elas vão poder usar essas mensagens. Porque em relação a essas pessoas menos notórias, digamos assim, talvez realmente, sem acesso a essas comunicações entre, né, os promotores e eventualmente entre os promotores e o ex-juiz Sérgio Moro, talvez fique difícil de você identificar esse ânimo específico, essa suspeição específica em relação a essas pessoas. Então, acho que muito vai depender disso no futuro, né? Acho que todo mundo vai alegar, todo mundo que puder vai alegar, como estratégia de defesa, não tenho muita dúvida em relação a isso, mas se isso vai se desenvolver ou não, vai depender muito de o acesso ser dado a essas pessoas a essas gravações e de eventualmente uma validação sobre o uso disso. E como eu disse, é possível delimitar. Né? A gente tem várias decisões e uma jurisprudência sobre o uso de prova ilícita no Supremo, no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Com posições mais absolutas, em que ela não pode ser usada em situação nenhuma, e algumas posições que relativizam o uso de prova ilícita quando ela é para beneficiar o réu. E a questão aqui, né, uma coisa é você usar a prova ilícita para condenar alguém. Né? Claramente, a postura, digamos, absoluta da sua proibição quando ela é para condenar um réu. Mas quando ela é para favorecer um réu, né, quando ela é para absolver um réu que não deveria ter sido condenado, a situação, às vezes, pode ser relativizada. E o Supremo parece que não está querendo enfrentar isso. Talvez não seja mesmo o espaço para enfrentar isso nesse momento. E talvez o Supremo, como em outros temas, consiga fugir disso por muito tempo, né, ou para sempre. Mas eu diria que é uma questão sobre a qual o Supremo precisa se pronunciar em algum momento, porque afeta toda a Lava Jato, afeta a condenação de centenas de pessoas, talvez, e afeta também um ponto para a gente saber. A gente precisa saber, pessoas que estudam direito precisam saber qual é a delimitação de uso de prova ilícita em processos criminais no futuro. Até porque spoofing parece que é uma coisa que vai acontecer de novo. Não é uma coisa que aconteceu uma única vez e não vai acontecer nunca mais. Então a gente precisa, eu diria, a gente precisaria de um posicionamento sobre isso também, para muito além do Lula e para muito além da Lava Jato. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente aqui se encaminhar para o final. Eu queria perguntar para quem quiser aí se manifestar sobre o voto do ministro Nunes Marques, não só na parte técnica, mas no comportamento dele. Afinal de contas, esse talvez tenha sido o grande primeiro teste do ministro Nunes Marques no Supremo. Então, queria ouvir vocês sobre o que vocês acharam do comportamento dele, se vocês esperavam que no mérito fosse essa decisão e também se ele devolveria tão rápido assim o pedido de vista. Juliana, você quer começar? Posso começar. Eu acho que o voto surpreendeu muitas pessoas que esperavam que o ministro Nunes Marques fosse estar alinhado ao ministro Gilmar Mendes. Né? Ele já tinha mostrado um alinhamento, né, ao ministro Gilmar Mendes, inclusive antes, né, tendo seu aval para sua indicação, e nesse caso ele não apenas, né, divergiu acompanhando o relator, ministro Fachin, como ele fez afirmações bastante contundentes, né, que ensejaram uma réplica do ministro Gilmar Mendes, que durou quase 1 hora, inclusive dizendo que ele não estava se baseando em provas ilegais, que aquilo não era necessário para o voto dele, então fazendo questão de reforçar esse ponto em que o ministro Nunes Marques, né, chamou atenção ali. Então, acho que teve esse elemento. Agora, uma coisa com relação ao posicionamento dele, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é que antes, né, naquele processo de indicação dele, a grande coisa era justamente vai ser indicado um ministro que vai, digamos assim, desfazer a Lava Jato. Esse é o risco, e ele que vai virar a jurisprudência do Supremo, e ele que vai permitir, eventualmente, a elegibilidade do ex-presidente Lula, etc. E, na verdade, não, né? O placar se consolidou, e talvez esse revés
na Lava Jato se consolidou não pelas mãos, digamos assim, do novo ministro, e sim de uma ministra antiga, que foi a Carmen Lúcia, e que, de alguma maneira, mudou a sua percepção, né, dessa questão, possivelmente influenciada por esses vazamentos, pelo contexto político, enfim, por outras razões. Então é interessante isso, porque uma das grandes questões que apareciam durante a nomeação era essa questão dele ser garantista. O que isso significaria? Significaria que então queria privilegiar os réus ou os condenados na Lava Jato? E aí, nesse primeiro teste de fogo, digamos assim, não foi isso. E até uma coisa interessante que essa questão do garantismo, né? Ele ficou um pouco fazendo um contorcionismo para conciliar essas duas questões, que ele é garantista, mas ele estava querendo garantir o processo, mas não garantir o direito do réu necessariamente. Isso também foi um ponto Exatamente. que o ministro Gilmar Mendes chamou a atenção, até de uma maneira assim ríspida, né? Dizendo que aquilo não era garantismo nem aqui, nem no Piauí, nem em lugar nenhum. Então, assim, é interessante Mas, Juliana, pensar nisso, deixa eu né? fazer uma provocação a você. A gente acho que falou isso há 2 episódios. Quando a ministra Carmen Lúcia disse que ia ter um novo voto para proferir, aquilo já foi um indicativo, a gente falou aqui que podia indicar uma nova posição. Quando ela diz, vou falar por último, e meio que desconsidere o meu primeiro voto, porque eu posso ter outro, tirou do ministro Nunes Marques o peso do voto decisivo. Você acha que isso de alguma forma pode ter influenciado? E eu adianto o que me parece, assim, a gente conversa com os ministros sobre isso também, mas ele mesmo já sabia, o meu voto não é decisor. Eu vou dar um voto e a ministra Carmen Lúcia que vai, eventualmente, ou desempatar ou dar mais um voto a favor da mesma tese que já vai estar garantida, né? Neste caso, o que se discute basicamente, e no meu voto que farei juntada posteriormente, o que se põe é algo que, para mim, é basilar e que está na pauta desde o primeiro momento, em que pese, como eu disse, foi mudando o contorno, o cenário e a comprovação do que se tinha na minha compreensão e com as linhas da compreensão em contrário. Todo mundo tem o direito a um julgamento justo, aí incluído o devido processo legal e aí incluída a imparcialidade do juiz, do julgador. A parte pode até não gostar do julgador, pode até insinuar alguma coisa, mas comprovado que há uma parcialidade, nós temos isto desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que todo mundo tem direito a ter um julgamento justo. Mas você acha que isso pode ter interferido ou não? Eu acho que Difícil, né? talvez isso, não sei se, assim, claro, não tenho como dizer, mas assim, eu acho que isso pode influenciar na dinâmica interna do colegiado, mas é difícil imaginar que isso influencie para fora, ou seja, as expectativas que certas audiências tinham sobre a atuação dele dentro do Supremo. Claro. Acho que isso não muda a partir do voto da ministra Carmen Lúcia. Claro que ali na dinâmica interna, né, no desenrolar do julgamento, isso pode ter impacto, sim. Mas eu acho que para quem estava de fora, né, esperando ver qual era o posicionamento dele nesse momento, eu acho que isso não afeta. Eu queria ouvir também Diego e Tomás sobre isso e também perguntar para vocês, além de Nunes Marques, como é que vocês avaliam o comportamento do ministro Gilmar? Felipe, quando o ministro Nunes Marques pediu vista, já foi também um sinal estranho, porque se fosse para seguir os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, que já tinham atraído tanta atenção para si, né, isso é uma coisa típica de dinâmica de colegiado. Se você quer só seguir uma posição que pode ser controversa, pode ter esses problemas, mas tem pessoas já puxando a atenção para si, dizendo, eu represento essa posição, batam em mim, né? Era um custo muito baixo para ele simplesmente seguir o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Então, quando pediu vista, já criou uma incerteza com relação a como ele queria votar. Já ficamos com a pulga atrás da orelha. Agora, eu não imaginava que ele fosse votar assim, né? Conversamos aqui e achei que ele, no fim das contas, fosse acabar seguindo o Gilmar Mendes em todo caso. E essa interação entre eles me chama a atenção que é interessante porque acho que tem várias maneiras de você ser influente no colegiado, né? Tentar trazer colegas para o seu campo, né? Então, é você modular o que você está dizendo, tentar apar as arestas, não coloca coisas muito duras em discussão, não ataca as pessoas, tenta ir
você seduz para um terreno comum, né? E acho que e essa foi a estratégia oposta do ministro Gilmar Mendes, né? Eu acho nesse processo assim, ele estava pegando pesado, o ministro Lewandowski também, né? Mas o ministro Gilmar Mendes com mais furioso, né? Até no tom das manifestações, não só nos argumentos drásticos, mas na maneira também. E é interessante se perguntar assim, quão eficaz é esse tipo de atuação no colegiado para você obter apoio dos seus colegas para uma determinada posição. A desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer: alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança, são pessoas que nós temos como probas. Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Saber de experiência é feito. Eu acho que certamente o ministro Gilmar Mendes tem ampla experiência de colegiado, ele deve ter uma visão do que né, funciona, do que é a melhor maneira de você promover a sua posição, as suas teses dentro do colegiado. Mas, nesse caso, eu me pergunto se essa dureza, essa aspereza não pode ter... eu acho, um ponto para explicar melhor a minha consideração que vem a seguir. Considerando que o voto da ministra Carmen Lúcia era incerto, né? Incerto, acho que a gente tem que se perguntar, né, por que faria sentido você pegar tão pesado no tom como o ministro Gilmar Mendes pegou? Acho que essa pergunta é importante, não acho que ela tem uma resposta evidente, mas é uma das coisas dinâmicas do Supremo que a gente precisa prestar atenção. Havia um caminho ali a ser seguido. Tentar conquistar, se conquistar o voto de outras pessoas é importante, tentar conquistar pela moderação, pelo meio termo, ou radicalizando e batendo e tentando aumentar o custo daquela outra posição, né? Então, isso que essa interação entre os ministros me fez pensar nessas coisas. E você, Tomás? Olha, acho que, enfim, algumas coisas que me chamaram a atenção já foram mencionadas, né? Então, o ministro Nunes Marques já se falava garantista, em certa medida, desde a sua sabatina, e a gente queria entender o que isso significava. E como a Juliana falou, foi surpreendente esse uso do garantismo, né, para não anular uma condenação em relação ao réu, né, e usar vários elementos de preclusão, de garantismo, para não fazer dizer que o contraditório... A preocupação ali era com o contraditório em relação ao Sérgio Moro, né? De novo, ele poderia ter feito uma saída parecida com a da ministra Carmen Lúcia, estava disponível para ele, né? Falar, então eu não condeno nas custas para... Isso sim seria uma saída, talvez, que atendesse a essa preocupação. Mas é curioso um garantismo que mantém um processo contra um réu, né? Mas eu diria, para além disso, que eu acho que as especulações aí, as pessoas vão tentando adivinhar como as pessoas vão, de novo, preocupadas com os interesses das pessoas em torno delas, né? Então, tinha essa interpretação de que o ministro Nunes Marques, em geral, em alguns processos, se posicionou de maneira parecida com o ministro Gilmar Mendes e com o ministro Toffoli, e que estaria participando talvez meio que desse grupo, seguindo esse tipo de posicionamento. Mas esse era um caso que tinha muitas especulações, porque tinha muitos interesses controvertidos, né? Por um lado, como a gente disse, inelegível não ia afetar a elegibilidade do Lula, porque a decisão já estava dada no processo do Fachin. Por outro, era uma coisa contra o Sérgio Moro, né? Então, por exemplo, se você pensa que a opinião do Bolsonaro é irrelevante para isso, Bolsonaro que claramente tem uma oposição ao ex-presidente Lula, mas também ao Moro nessa altura, né? Exatamente. E quais seria o interesse do Centrão, né, que teria participado da nomeação e da confirmação dele, da sua nomeação. Sendo que integrantes do Centrão, hein, Tomás, divulgaram e tuitaram, celebrando o resultado da segunda turma, inclusive.
Arthur Lira foi o primeiro a fazer isso, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que, assim, eu também acho, eu acho que isso me chamou a atenção, e me chamou a atenção, talvez, o seguinte, no comportamento do Gilmar Mendes, a gente não tem como saber o que acontece, mas parecia o comportamento de alguém que achava que provavelmente ia perder por conta daquele voto. Uhum. Concordo com você. E que quis, já que ia perder, não ia perder sem falar nada, inclusive sem chamar atenção para coisas das quais ele discordava, né? E de novo, tinham coisas bem diferentes ali nessa oposição. Algumas tinham a ver, né, com as questões de não ser a via correta, de questões de preclusão, mas tinha essa questão do uso da prova ilícita que a gente já falou aqui, né? Que, de novo, eu acho que não resolve o problema. Talvez se fosse o caso de validar a utilização dessa prova para anular as condenações numa situação como essa. Mas é verdade que quando o ministro Cássio Nunes chamou a atenção para o fato de que isso estava muito presente no ministro Gilmar Mendes, ele não estava inventando algo, isso de fato estava lá. Né? E é interessante que a atitude do ministro Gilmar Mendes foi ficar completamente ofendido, digamos, por isso, por ser acusado de usar essas provas quando ele disse que não estava usando. Né? Eu achei curioso também, a defesa em algum momento pediu a palavra, né, para falar que a gente só queria lembrar que na nossa petição inicial a gente não falava dessas provas. E tem razão, talvez não falasse, talvez, como eu disse, talvez na petição inicial já tivesse mais do que o suficiente para reconhecer a suspeição. Mas o ponto não é se isso estava na petição inicial, o ponto é se isso está na decisão. Né? A questão é se isso está na decisão que concede a ordem. Então, eu diria que, assim, o que me chamou a atenção em geral foi isso, acho que o Diego e a Juliana já falaram de muitas dessas coisas, e eu acho que está todo mundo de olho no eventual que vai acontecer no plenário. Né? É muito difícil você fazer qualquer tipo de análise com um único ponto de observação. Com um único ponto de observação, todo mundo tem teoria sobre isso. Todo mundo vai ter uma teoria sobre o que moveu, o que não moveu, quais foram os interesses, quais são as realidades. Mas, talvez com 2 pontos de observação, a gente observando como que vai ser o comportamento do ministro Nunes Marques quando for a questão da competência no plenário, talvez a gente possa ter mais dados para que a gente possa fazer uma análise mais, digamos, robusta, né? E previsões, talvez, para o futuro a partir desse tipo de comportamento. Vocês são bastante cuidadosos. Eu faço aqui minha conta de padaria. Tem voto para manter a decisão do ministro Fachin. Ele já chega ao plenário com pelo menos 4 votos. E no caso da incompetência, me parece que vai ser acompanhado pelo ministro Nunes Marques, também pela ministra Rosa Weber. Então, acho que ele tem voto suficiente. Vamos aqui para a nossa rodada final. Eu queria começar com a Juliana para a gente eleger, além deste fato objetivo do julgamento da segunda turma, algum outro fato, decisão ou personagem da semana. Juliana, você. Certo, a gente falou bastante na semana passada sobre a Lei de Segurança Nacional, né, como ela tem sido usada para perseguir opositores do governo federal e como isso está no Supremo. A gente falou de ações no controle abstrato, mas há também habeas corpus coletivos, né, visando impedir justamente a utilização da Lei de Segurança Nacional contra manifestações da liberdade de expressão. E um fato que aconteceu essa semana foi a manifestação da AGU, né, representando o governo, em que defendeu, então, a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional. Em algum momento da sua manifestação, né, faz-se uma ressalva de que a aplicação tem que ser limitada, tem que ser restrita, não pode ser expansiva, mas se defende a constitucionalidade dessa lei, que é bastante controversa. Mas 2 pontos interessantes é que essa manifestação menciona, né, jurisprudência que você chegou a mencionar na semana passada, né, casos em que o Supremo usa sem nenhum questionamento, né, a questão da Lei da Segurança Nacional, seja para pedidos de extradição, seja na discussão de competência sobre o que seria, né, crimes políticos, seria a Justiça Federal ou a Justiça Militar, e também, né, essa manifestação da AGU, ela menciona o inquérito, né, que está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes e o fato de que a Lei de Segurança Nacional aparece ainda que lateralmente nesse processo. E aí, nesse sentido, aponta talvez uma contradição do Supremo e que o Supremo vai ter que se posicionar sobre isso, seja sobre a sua jurisprudência anterior, seja sobre o uso atual que faz da Lei de Segurança Nacional. Queria aproveitar rapidinho para chamar a atenção para um julgamento que começa hoje no plenário virtual, que é um julgamento importante para a questão indígena, que é sobre o caso da terra indígena Guiraroca dos Guarani Kaiowá,
em que se discute não só aquela tese, né, considerada anti-indígena do marco temporal, né, de que os povos indígenas protegidos seriam aqueles que estivessem numa disputa judicial em 88 pela terra, mas também o fato de que a decisão que anulou, né, o reconhecimento dessa terra não contou com a participação dos indígenas. Então, tem duas questões aí, pelo menos, interessantes e importantes para a causa indígena que vão aparecer nesse caso que está no plenário virtual do Supremo a partir de hoje. Maravilha. Diego, você, o que você destacaria desta semana? Na semana passada, nós falamos de uma ADIM que tinha chegado ao Supremo, interposta. O requerente era o presidente Bolsonaro e ele mesmo assinava essa ADIM, né, questionando as iniciativas de lockdown de alguns estados da federação, estoque de recolher e medidas desse tipo. E antecipamos que seria uma grande discussão novamente no Supremo sobre o alcance de decisões anteriores sobre federalismo e Covid, mas essa ação teve um final anticlimático. O ministro Marco Aurélio, relator da ação, extinguiu o processo, né, afirmando que o presidente da República não tem a chamada capacidade postulatória. Ele teria legitimidade, ele pode ser uma das partes nesse tipo de processo, ele pode provocar o Supremo, mas ele precisa de um advogado, precisa constituir alguém inscrito nos quadros da OAB ou a Advocacia Geral da União, no caso, né? Seria a instituição que tipicamente representaria o presidente em juízo. Então, assim, um problema formal absolutamente bobo, mas eu só queria fazer uma crítica à decisão do ministro Marco Aurélio. Assim, Felipe, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que eu conversei com o ministro Levi logo na sexta-feira mesmo, passada, quando foi protocolado, e muita gente perguntava por que o AGU não assinava. E ele mencionou algo que eu ainda não pesquisei. Ele falou, geralmente, em ADIs assinadas pelo presidente da República, o AGU não entra, não assina junto. Eu não pesquisei isso e não me recordava, mas ele dizia que isso era deliberado, e isso já aconteceu em outras vezes, inclusive. Nesse mesmo sentido, encontrei algumas decisões mais antigas do Supremo e textos doutrinários que falam da capacidade postulatória dos legitimados para propor ADIM, né? Alguns dos legitimados para propor ADIM, segundo outras decisões do Supremo, segundo alguns manuais, teriam, né, em si a capacidade postulatória, não precisariam constituir advogado. E aí a minha crítica à decisão do Marco Aurélio não me parece uma maneira correta tratar o tema em duas linhas, em três linhas, né? Como se fosse uma coisa óbvia. Eu acho que se há decisões do Supremo em sentido contrário, né, no mínimo, isso deveria ter sido mais explicado, articulado na decisão, por que o ministro Marco Aurélio tem tanta certeza dessa tese, né? Só um pequeno reparo, eu acho que é uma ação importante sobre o tema importante, independentemente do mérito, né? Nem estou entrando nisso aqui, mas acho que essa leveza com que o ministro Marco Aurélio tratou essa questão me pareceu apressada. Tomás, e você? Eu, antes, só falando, concordo com o Diego, acho um ponto relevante. Se eu não me engano, tem precedente isso, de governadores, né, fazendo a mesma coisa, e o Supremo reconhecendo. E, se eu não me engano, tem um precedente sobre a OAB, né, que é curioso, né? A OAB precisa de advogado para entrar com a DIN, né? Sendo ela a OAB. Mas, de qualquer maneira, essa única coisa que eu ia falar o Diego falou que extinguiu-se de uma maneira anticlimática. É verdade, mas eu fiquei na dúvida, talvez o Recondo possa, inclusive, ter informações sobre isso, eu possa ter informações sobre isso no próximo episódio, que é um vício totalmente sanável, né? Facilmente sanável. Se o que falta é a assinatura do advogado ou da AGU, eu imagino que, se o presidente realmente quer entrar com essa ação, não tem nada mais fácil do que sanar esse vício com uma mera assinatura, né? Então, eu ficaria na dúvida sobre se isso vai acontecer, se eles vão entrar, simplesmente sanar esse vício, e a gente vai ter, enfim, eventualmente, então, um progresso desse processo para discutir o mérito dele em algum momento, ou se não, se vai ficar por isso mesmo, o que também é um indicador de alguma coisa, né? Se o presidente deixar algo, né, que ser extinto de uma maneira assim, tão, como se diz, trivial, e que poderia ser sanável com uma assinatura, o que isso também indica sobre, né, os interesses em torno dessas ações e desse ajuizamento. Mas, muito rapidamente, então,
complementando fatos da semana que me chamaram a atenção, eu ia falar sobre, né, essa comissão que foi organizada pela Presidência da República, né, inclusive criticada por ser tanto tempo depois, né, 300 mil mortes, né, o próprio ministro Barroso falou disso na sessão em que isso foi discutido, mas, de qualquer maneira, foi convidado, o ministro Fux foi convidado a estar lá representando o Supremo, e ele decidiu não participar dessa comissão, e que indicaria, na verdade, um juiz do CNJ. Chama atenção, primeiro, que eu acho que é correto, acho que você pode imaginar, acho que é correto que o Supremo não participe de uma comissão tomando decisões que depois ele próprio vai ter que decidir, né? Ou então o presidente do Supremo estaria sempre suspeito, teria que se dar por suspeito em todos esses casos, seria um problema, eventualmente. Acho que é salutar que o Supremo entenda que a sua posição, às vezes, é de contenção, de não participar dessas coisas, quando tem um discurso muito comum que a gente vê nos anos, de que o presidente do Supremo é chefe de poder. Ele é chefe de poder, e como ele é chefe de poder, a gente tem que entender que certas regras que se aplicam a juízes não se aplicam a eles. E eles, com frequência, entram em comissões. A gente já criticou aqui no passado, né, o pacto no qual o ministro Toffoli resolveu participar, né, de novo, para participar sobre reformas de legislação e das quais, com certeza, o Supremo depois seria chamado para eventualmente discutir a sua inconstitucionalidade, como às vezes eles interpretam, né, como tudo diz respeito ao judiciário, né, às vezes eles interpretam de maneira muito ampla o que significa ser do interesse do judiciário, né, como, por exemplo, reforma tributária, sobre o judiciário, porque o judiciário vai ter que resolver, e casos tributários lotam o judiciário, né? Esse tipo de postura a gente viu no passado. Salutar que o Supremo tenha decidido não participar dessa. Tenho dúvidas de que isso seja uma nova postura. Eu imagino que seja muito mais por decisões de contexto específicas. O Supremo não querendo participar dessa comissão, porque talvez não queira ser usado para legitimar certas atitudes desse governo. Se ele está sentado lá, ele pode se sentir usado para legitimar, ou vice-versa, ser responsabilizado, né? Coisas que saiam desse governo que tem tido uma atuação tão problemática, tão desastrosa em relação à crise. Agora, o presidente da República, que com frequência, inclusive, vem acusando o Supremo de ser quem impede ele de fazer uma resposta mais efetiva, vai poder dizer, olha só, eles estão lá na comissão comigo. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o contexto, mas, de qualquer maneira, acho salutar esse tipo de atitude. E relacionado ao Covid, uma coisa rápida, que é um juiz do Distrito Federal, aparentemente, suspendeu individualmente, declarando inconstitucional a lei que regulava a importação de vacinas por particulares, que, na verdade, a proibia a não ser que fossem doadas para o serviço público, para o SUS. E daí esse juiz declarou ela inconstitucional. Só queria chamar a atenção de novo, como esses conflitos aparecem no judiciário com juízes individuais. É muito provável que a decisão vai ser suspensa e derrubada rapidamente, antes mesmo de ter qualquer efeito no mundo. Antes mesmo da gente terminar de gravar. Talvez antes mesmo de a gente terminar de gravar, mas eu diria que isso diz muito sobre o nosso judiciário, né? Então, sobre como na prática juízes individuais interpretam as suas competências e sobre como essa crise do Covid né, se manifesta no judiciário como um todo, para muito além do Supremo, e é um problema recorrente, né? Então, acho que é só isso. Talvez o CNJ talvez tenha muita coisa para fazer, né? Já que o CNJ vai representar o Supremo no comitê de crise do Covid, talvez o CNJ pudesse pensar sobre como que ele lida com essa atitude, digamos, tão ampla, de interpretação tão ampla de seus poderes que juízes individuais pelo Brasil inteiro têm, e de maneira, aparentemente, com frequência, sem nenhuma consequência, sem nenhum sinal de que isso vá mudar. A gente só tem visto mais desse tipo de voluntarismo acontecer. Tomás, aproveitar para recuperar, então, um trocadilho que nós fizemos num artigo para o Jota há muitos anos, fazendo referência ao nosso sistema, ao nosso modelo de descontrole difuso de constitucionalidade, né? Acho que esse é um desses casos que ilustra o problema. Exatamente. E politicamente irônico, né? Porque dias antes da reunião com governadores, o presidente Bolsonaro entra com uma ação contra os governadores. E aí o presidente do Supremo anuncia no plenário que vai ter uma decisão, ou o CNJ vai acompanhar, justamente para que essas decisões, como desse juiz do Distrito Federal, não sejam dadas nesse momento de crise, e 2 dias depois da reunião vem a decisão. Estamos num cenário meio esquisito. Presidente, pois não.
Feliz de saber que, com 1 ano de atraso, resolveram montar uma comissão de especialistas e de médicos. Foi muito bom. De atraso e 300 mil mortos. Exatamente. Agora, eu penso, presidente, acho que a sugestão do ministro Dias Toffoli é boa, de ter alguém do CNJ lá, mas, evidentemente, o Supremo não pode se comprometer previamente com coisa alguma. Salvo, eu penso, a celeridade máxima caso haja alguma impugnação. É essa visão que eu compartilharia com Vossa Excelência, mas creio que ela é o pensamento natural de todos. Porque eu deixei lá como recado, entendeu? Foi exatamente essa posição que eu deixei lá. Gente, semana que vem tem mais Sem Precedentes. Obrigado e até lá. Obrigado. Até lá. Até a próxima. Valeu, Fiquem até mais. bem. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.